Fala, nação flamenguista, me chamo Zé e hoje vamos reagir o mano a mano entre Chelsea e Palmeiras. Esse jogo que vai acontecer amanhã às 22 horas. Será que o Palmeiras vence ou será que o Chelsea vai vencer o Palmeiras? Eu só sei de uma coisa, se o Chelsea vencer o Palmeiras, nós podemos pirraçar o Palmeiras que nós vencemos o Chelsea. Quero ver amanhã. Então vamos para esse mano a mano. Vamos ver quem venceu, se foi o Chelsea ou se foi o Palmeiras. Não esqueça de deixar nos comentários aqui quem você acha que ganhou esse mano a mano antes de assistir ao vídeo. Vamos para o vídeo. E Chelsea, esse é um dos confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, repetindo uma decisão que já aconteceu entre os dois times. É o quê? É um revival, né? Já tivesse revivals na vida? Já. Tivesse revivals na vida? Não. Antes do casamento, claramente, pra pergunta pros dois, né? Não. Não, perfeito. Lembrando que dos quatro confrontos... Revivals às vezes fazem bem. Dos confrontos aí, só um nunca aconteceu, que é o Fluminense e Al Hilal, e todos os outros não só já aconteceu. Lembrar que a linha defensiva... Meu... Não. Ainda disse que é todo dia, mentira, foi péssimo. Porque ainda mentiu que não é todo dia. Não, é todo dia. Não, peraí, o que é isso? Não, ele não precisa consumar nada, querido. Não, todo dia é como se fosse um recomeço. Ai, meu Deus do céu. Zero paciência, faz aqui. Nossa, velho, assim, não dá não. Pô, a roupa que eu tô, só que parece uma coisa de super-herói, sabe? Parece Aqueles braceletes de super-herói. Vai lá, vamos começar com o Everton ou Robert Sanchez? Vai com quem? O Robert Sanchez é um goleiro muito inconsistente, pouquíssimo confiável, que já perdeu mano a mano neste Mundial e vai perder de novo, o Everton. O Everton. Ele, inclusive, não foi o titular nas Copas, né? Ele não era ele era o goleiro titular da... Galera, eu acho o goleiro horrível também. Não dá pra comprar, o do Palmeiras é melhor. Aqui a gente tem que ser sincero. O do Palmeiras é bem melhor do que esse goleiro aí, viu? Titular, inclusive, da Conference não foi ele. Não foi ele. Dito isso, o Everton, para o desespero dos perseguidores do Everton, eu nunca vi um cara que não faz mal a ninguém, tem uma carreira constante, ser tão criticado como o Everton. É uma loucura, velho, isso aí. Entendi. Eu nem sabia que existia isso e eu passei a saber nesses últimos tempos. Vamos lembrar que a linha defensiva do Verde está toda modificada, né? Quer dizer, praticamente toda. Porque tem uma galera aí que está suspensa. E então vamos lá, o Formiguinha, Giai ou o Reece James? Acho que embaça, né? Reece James. Velho, antes da galera falar, Giai, se olhar pra esse Mundial, foi horrível, velho. Errou demais, foi contra o Porto, ou foi o primeiro jogo, lá foi o segundo. O cara errou demais, velho, errou demais. Não dá pra Giai, não. Características depois de tantas lesões e tal, mas é muito bom. Mas tá inteiro, né? Sim. O James, quando tá inteiro, ele vai bem. Na Conference, o goleiro era o Philippe Jorgensen. Nas Copas todas, acho que ele só foi titular na Premier League. Que é isso? Que é o mais importante, né? Pro time. Giai ou Reece James? Já tá fazendo uma Copa do Mundo irregular. Em alguns momentos ele tá bem, em outros momentos ele, especialmente no começo, parecia estar meio sem confiança. Mas o Reece James acho que é um outro nível de jogador. Então, o Reece James. Bruno Fux, que, assim, muita gente ali, a mais agoniada, teria metido a mão na bola quando ele foi de cabeça comendo grama. Ou Adarabioyo. Assim, o Bruno Fux está bem no Mundial, mas se eu tivesse uma vaga eu botaria o Adarabioyo. Eu tô com o Vitor. Até porque uma coisa é o Bruno Fux com o Gustavo Gomes, a outra coisa é o Bruno Fux sem o Gustavo Gomes. E no jogo ele não terá o Gustavo Gomes. Palmeiras vai sentir demais a falta de Gustavo Gomes, né? É um xerifão, né, velho? Todo time tem que ter um xerifão. Está ao seu lado. Normalmente. Perfeito. Mikael ou Cowell? Porque, né, os dois estão suspensos. Exatamente. Não, o Murilo, no caso, tá machucado, né? O Murilo tá machucado. Eu vou de Cowell aí. Cowell? Você também? Também, o Cowell, um zagueiro que começou a aparecer bem na seleção inglesa também. Acho que provavelmente foi o defensor mais confiável do Chelsea na temporada. Eu vou de Cowell. É o Vanderlan, que diz que essa é a semana mais importante da vida dele, ou é o Cucurella, nosso cabeludo? Aí eu vou... Gente, antes da galera falar, eu não gosto desse Cucurella.
Não sei se os caras vão falar bem ou mal, mas eu não gosto desse Cucurella. Eu não acho ele jogador do nível, como todo mundo coloca ele lá em cima. Ah, é campeão da Euro. Não, foi vice da Euro pra Portugal, né? Eu não coloco esse nível nele. Eu não gosto, mas nesse caso, contra o moleque, não dá, né? Cucurella é melhor. Mas eu não gosto tanto dele. E olha que talvez seja porque o torcedor, né, vê com outros olhos, eu não acho que o Vanderlan seja o jogador que muitos torcedores do Palmeiras veem, que o jogador que não quer ver de jeito nenhum, não quer escalado nunca, um jogador que não confia. Eu acho ele um cara... É jovem, tem alguns erros de jovem, mas eu gosto do moleque é novo ainda, né, velho? Mas o Cucurella é um jogador... Diante de uma elite nas laterais bem complicada, hoje eu acho que o Cucurella é da elite na posição dele, o que talvez diga alguma coisa aí. Sobre a elite. Ô, Formiga, vai de Cucurella? Vou de Cucurella e digo mais, assim, eu acho que o Cucurella às vezes é tirado pra um lateral... Vocês sacaram, né? Essa elite que ele falou aí, né? Esses elites de laterais aí que tá demais no futebol. Porque pelo estereótipo, porque ele é muito correto, cara. Assim, ele é um lateral e desde a Euro pra cá, com a Espanha, ele estabilizou ali num nível muito bom. Muito bom, eu não acho que tecnicamente seja o melhor lateral esquerdo ou esteja na primeira prateleira, mas o desempenho dele o coloca numa prateleira alta, por mais que eu acho que tecnicamente tem outros melhores, aí eu vou de Cucurella. Boa, a gente vai começar o meio campo com o Emiliano, tá? Não sei exatamente se o Aníbal pode já começar, inclusive, então por isso a gente tá aqui com o Emiliano Martínez ou com o Lavia. Vai com quem, Bruno Formiga? Cara, vou te falar, se a gente tá indo com Emiliano. o Emiliano. Eu acho que eu vou de Emiliano. Olhando o que tá jogando no Mundial, às vezes que teve chance. Comparando os mundiais, né? Sim. De cada um. Tá bom. Porque a votação aqui tem todo mundo à disposição. Quem você escala pra esse jogo decisivo? Emiliano. Você... Eu acho bem... Eu vou votar no Emiliano também. Acho que o Lavia, acho que desde que chegou, o Chelsea ganhou aquela batalha lá com o Liverpool por ele e ele praticamente não jogou. Muita lesão, muita coisa picotada. Não começou como titular. E acho que o Emiliano, apesar de ter começado como reserva do Aníbal, acho que quando ele apareceu, acho que ele trouxe mais impacto. Eu vou de Emiliano. Tá. Richard Rios, depois eu vou querer fazer uma brincadeirinha aqui só pra gente pensar nos jogadores do Palmeiras. Velho, esse aí é o confronto mais difícil entre Chelsea e Palmeiras, porque o que Richard Rios tá jogando, eu sou flamenguista, tá? Me desculpa a nação, mas o que ele tá jogando hoje, Richard Rios, velho, é o fino do fino, gente. Mas é contra o Enzo. Enzo também, galera. Cara novo, estourou desde novo, velho. Então, é difícil esse confronto. Eu ainda acho que o Enzo é melhor, tá? Enzo é melhor. Mas Richard Rios tem o meu respeito. Joga com raça esse cara. Ele já foi jogador do Flamengo, né, velho? Passou na base do Flamengo, o Flamengo não soube aproveitar. Mas joga demais, viu? Só os jogadores do Palmeiras que estão fora. Não consegue ficar na pauta, não? Caramba. Richard Rios ou Enzo Fernandes? Cara, o Richard Rios, pra mim, até aqui é seleção da Copa do Mundo. Perfeito. Mas pra um jogo decisivo desse, eu vou com o Enzo Fernandes, cara. Eu acho o Enzo Fernandes um meia excelente. O Chelsea não tem o Caicedo, né? Que seria o Caicedo, que acho que também ganharia do Richard Rios. É uma pena, mas já que a gente pensa... Quem você quer para esse jogo? Seria com o M. Martínez, não? Não, o Caicedo tá jogando, e aí o Enzo Fernandes estaria jogando mais à frente, né? Eu acho o Enzo um jogador incrível, então eu acho que o Richard Rios vai para a Europa em algum momento e tem condição de fazer mais ou menos a mesma função bem. Mas eu acho o Enzo Fernandes um passo à frente, eu vou de Enzo. Pode ser que seja a torcida do Palmeiras preocupada com o Richard Rios e a do Fluminense com o Arias, né? Tipo, estão olhando demais pros nossos caras. Os dois estão chamando a atenção. Eu acho que o Arias, assim, o Richard Rios eu acho que tem mais risco de sair, né? Eu imagino. Acho que o Arias, depois de ter tentado sair, acho que ele renovou e tudo. Se bem que o que o Gerson fez aí também agora, no ter renovado, não quer dizer muita coisa. Mas eu acho que o Richard Rios é isso que ele está mais pronto para sair do que o Arias nesse momento. Mas enfim, o Mundial do Arias
né? Vai ter gente batendo na porta. Não sei se a elite é europeia. Sim. Mas vai ter gente batendo na porta do Ou Fluminense. a elite saudita, né? O Richard Rios ou o Enzo Fernandes? Essa disputa é muito boa, mas o Enzo acho que está num outro lugar ali de mais recurso. E inclusive às vezes em que acelerou minimamente no campeonato, na Copa do Mundo, ele foi muito bem, né? Ali, naquela linhaca às vezes e tal. E quando dava uma ligadinha, gol. Aí daqui a pouco achava alguém. Campeão, eu na acho ele verdade, mais Copa do jogador Mundo, que o né? Richard Rios. Então o Enzo leva. Maurício ou Palmer? Aí é complicado. Velho, se for olhar a Copa do Mundo sem clubismo, Maurício tá melhor que Cole Palmer. Se for olhar a Copa do Mundo, Palmer não jogou nada até agora, nada. Ele pode jogar agora demais contra o Palmeiras, que é isso que eu quero que ele faça. Joga demais contra o Palmeiras. Mas ele no momento não tá jogando nada. Se fosse escolher momento, Copa do Mundo, seria Maurício. Mas, se comparar carreira, história aí, não tem como comparar, né, com o Cole Palmer, né? Todo mundo bem preguiçosa, mas eu acho ele bem mais jogador que o Maurício. Então, Talvez seja dos talentosíssimos. mais preguiçoso. Mais Copa do abaixo, Mundo, né? a mais Copa do abaixo. Mundo. Dito isso, eu tô falando isso aqui, ele mete um hat-trick contra o Palmeiras, sei lá. Tô imaginando aqui, mas Cole Palmer. Você vai com quem, velho? É uma pena não votar no Maurício, porque acho que o Mundial dele, num geral, é melhor do que o Mundial do Palmer, mas se eu tivesse um jogador para um jogo decisivo, eu escalaria o Cole Palmer. Perfeito. Alan, de novo, lembrando que a gente não sabe qual é a escalação. Alan ou Pedro Neto? O Alan tá muito bem O moleque mesmo. é novo, né? Acho que mais um jogador que o Palmeiras trouxe da base que vai render, seja vai render no campo ou vai render em venda. Dinheiros. Acho que ele vai render, mas eu acho que o Pedro Neto faz um Mundial melhor, e acho que ele tem hoje mais bagagem do que o Alan. Vou de Pedro Neto. Bom Pedro Neto. Bom Pedro Neto. Vai com o Pedro Neto. Acho que por enquanto ainda é o Pedro Neto. Eu só fiquei lembrando aquela adaptação da música Nós Vai Render. Vai render. A base do Palmeiras. Rendendo. Eu não vi essa música. O Nós Vai Descer, lá Não, pra BC. Nós Vai Descer, Tu sim. tu não vê nada na internet, assim? Tu não vive os memes? Como é? Não, Que normalmente mundo não. tu tá, assim? Ela tem mais tô o que por aí. fazer, ela tá na rede dela com com Meditando, chimarrão e né? lendo um livro. Isso. Não. E tá ganhando mais. No Kindle. Às vezes sim, mas eu também vejo internet, obviamente. Que eu Nós sou vai uma- render. Mas isso fizeram Vai uma... render. Não, eu botei Vai. agora. Ele pensou agora. Então Ele não. pensou agora. Porque Ele essa música pensou eu agora. conheço, Claro, perfeito. então é um meme da base do Palmeiras. Entendi, perfeito. Estevão ou Madueck? Eu ainda vou insistir no Estevão, por mais que o Mundial dele também... Só não faz gol, né? O cara não acerta a finalização. Joga muito, mas não acerta a finalização, né? Como é o do Cole Palmer, né? Perfeito. Muito talento para pouco jogo jogado até agora na Copa do Mundo. Verdade, Mas verdade. a gente ainda é muito chonado no talento, né? Também por isso foram no Palmer, né? Então faz sentido. Eu acho que é o mesmo argumento do Justo, Palmer. né? Estevão. Só que com um agravante. O Mundial do Alan, que a gente votou com o Palmer contra quem? Com o Maurício. Isso. O Mundial do Maurício é bom. Mas a gente foi em quem tem mais recursos. o O do Mundial do Estevão não é bom. Tá. Mas e Horrível. ele tem muito mais recursos que o Madueck. Sim. E que o Mundial não é bom. Então aí acho que bom. facilita. Ele é o jogador que não joga em jogos grandes. Não joga. Estevão não joga em jogos grandes. Tá bom. Vitor Roque ou Dilep? Vamos passar, né? Aí vamos zerar porque Vitor Roque, gente, o cara não consegue jogar no Palmeiras, velho. O cara não consegue jogar. O Paulinho toda vez que entra, velho, dá o sangue. Agora, esse cara não consegue jogar no Palmeiras. Você querendo votar no Vitor Roque hoje, eu acho que não tem como. E acho que o Palmeiras, assim, não sei porquê, eu fico com essa impressão. Tem vezes que o Vitor Roque joga e ele não recebe bolas que depois entram dessa forma pro Flaco. Tu já reparou isso? Não fiquei. Eu não sei se é o Vou fato observar. eu não sei se é o fato do Vitor Roque se mexer muito mais ou tudo. Então tem horas que você fala assim, caramba, por que essa bola não chegou assim pro Vitor Roque? Chega pro Flaco e não chega pro Vitor Roque. Então, embora o Dilap não me enche os emocione muito, Não enche os acho que a olhos. fase desse momento, se eu tivesse um jogo decisivo, eu iria de Dilap e não de Vitor Roque. Mas dito isso, o Vitor Roque vai e faz 2 gols daqui a pouco. Pois é. E ele é, assim, e o Dilep no campeonato acho que já produziu mais também, né? Produziu mais, né? E não tem muito o que fazer. Tá bom. Então, a verdade é que nós temos Calma que falta o técnico.
Calma que falta o técnico. Mas por enquanto a gente tem 3 jogadores apenas do Palmeiras, tá? Eu não quero jogar meu voto fora, porra. O voto do técnico exige debate, argumentação, gera polêmica aí pra não contabilizar. Pra vir a dona do programa e falar, está 6-6. Ah, mas com o treinador é 7-6. Porra, então não é 7-6. Não tem como essa aí, não tem como. Essa conta não tem como. Então é 7-5. 8-3 para o Chelsea. Você tá no campo. Abel Ferreira ou... Eu acho que aí temos que ser sinceros, né? Abel Ferreira. Né? O cara mudou o Palmeiras, velho. Eu acho que merece... Acho não, vai ganhar uma estátua dentro do Palmeiras, né? Aí dispensa comentário também. Abel? É Abel. Abel. Vai de Abel também? Vou de Abel também. Tem nenhuma coisa pra defender o Maresca aqui. Abel Ferreira. Tem um ponto aí que é a maturidade do trabalho, né? Os dois, um tem 5 anos, o outro começou agora e tudo, mas e acho que evoluiu o Chelsea. Se você pega o primeiro ano do Chelsea com o Maresca e compara com o primeiro ano do Chelsea com o Pochettino, eu acho que o do Maresca tem coisa, mas eu vejo o Abel hoje um técnico com mais capacidade de influenciar o time, mais pronto, mais maduro, com mais capacidade de tomar decisões sob pressão, então eu vou de Abel. E é isso, galera. Esses foram um mano a mano entre Palmeiras e Chelsea. Saiu 8-4, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários aqui se teve algum jogador que mereceu mais do que o outro, tá? Lembrando que eles estão raciocinando aqui carreira, não mundial. Porque se for mundial, tinha muitos aí que tinham ganhado. Tipo o Maurício mesmo, tá fazendo um mundial excepcional, colocando Veiga no banco, né? Então é isso, até o próximo vídeo.